Sobre o pênalti, eu acho que foi um toque mínimo, se é que houve, porque tem uma câmera de trás que mostra que o toque foi bem leve. Para mim é muito parecido com o lance do Pedro. Eu acho que os dois são bem parecidos e não houve toque o suficiente para derrubar em nenhum dos dois casos. Tanto no do Pedro quanto no caso do Atlético Goianiense e Palmeiras, para mim são muito semelhantes. Então eu acho que, assim, não, nesse caso não há muita. E ainda depois o Estevão levou uma joelhada nas costas, caiu, reclamou do árbitro, tomou amarelo. A arbitragem, como eu disse, a arbitragem em geral é ruim. Em todos os jogos você consegue ver erros e uma arbitragem que prejudica o andamento do jogo. O Palmeiras ontem aparentemente ia resolver o jogo rápido, aí sofreu um golaço de empate, depois resolveu no segundo tempo com 2 gols em 2 minutos. Para mim, uma partida que a gente tem que destacar, a partida do Mike, que muitas vezes não é titular do Abel Ferreira. O Marcos Rocha continua como titular e o Mike ontem jogou muito bem. O Gustavo Gomes fez um lançamento no estilo Pirlo ali, que o Palmeiras está brincando nas redes sociais. Uma partida segura do Palmeiras e uma partida em que a gente já esperava, né, que o Palmeiras fizesse essa partida contra o Atlético Goianiense e agora se prepara para esse jogo que vai ser tratado como final contra o Botafogo, e eu não tenho a menor dúvida que o Palmeiras vai jogar para tranquilizar e para ficar no 1-1, no 0-0, um jogo no Rio de Janeiro que o empate para o Palmeiras vai ser tranquilo, pensando a longo prazo. Claro que vencer o Botafogo no Rio de Janeiro para o campeonato seria incrível para o campeonato do Palmeiras, mas eu acho que o Palmeiras vai jogar para contenção de danos, como o Palmeiras já fez nos últimos anos. Contenção de danos, não perde pontos para rivais diretos na briga pelo título e faz o dever de casa contra todos os outros, não pode tropeçar, como já tropeçou no começo do campeonato contra o Atlético Paranaense em casa, por exemplo, contra o próprio Internacional. O Palmeiras agora, nos últimos 10 jogos, tem 8 vitórias. É uma campanha muito boa, uma arrancada muito boa, por isso que o Palmeiras está dividindo a liderança com o Botafogo. O Abel Ferreira foi infeliz na fala dele sobre a questão dos índios, não tem como negar isso. Essa é até uma expressão que eu já vi pessoas mais velhas aqui no Brasil usarem também. As pessoas usam como um sinônimo de desorganização, né? Quando ele fala não atacamos como índios, é uma questão de desorganização, uma questão que uma frase, uma expressão que não pode ser mais usada. Tenho certeza que o Abel vai já saber dessa questão. Não é a primeira vez que ele usa o termo de índios e de indígenas. Ele já havia recebido conselhos. Foi mal nessa questão e merece ter a atenção chamada, porque é uma expressão que não pode ser usada, nunca pôde, né? Mas hoje em dia a gente já tem essa consciência de que é uma frase absolutamente equivocada. Ele Deixa, respondeu, não né? quero ser advogado, não quero ser advogado de defesa de ninguém, mas deixa eu contemporizar um pouco essa questão. De fato, como disse o Danilo, gerações e gerações passaram anos dizendo isso. O time tal atacou feito índio. Era a comparação, né, dos filmes de Hollywood com a reação das tribos indígenas americanas contra as tropas do general Custer, o general Custer da 7ª Cavalaria, né? Vinha sempre bem formado, organizado e tal, papá, e os indígenas vinham de qualquer jeito e acabavam morrendo. Mas a diferença não estava na formação do exército do general Custer e das tribos indígenas, os Sioux, os Cheyennes, os Apaches. Estava que o exército tinha trabuco e os indígenas tinham arco e flecha. Quando houve o genocídio dos povos indígenas na América do Norte, como houve no Brasil, como houve em grande parte do mundo. E de uns anos para cá, não se fala mais índios, né? Se fala indígena. Eu quero me fazer a defesa da infelicidade do Abel em ter usado o termo, porque não faz muito tempo eu me referi aqui no Posse de Bola, usei a expressão, aí neguinho vem e diz, e foi um charivari, e era uma expressão que eu agora me policio, não falo mais, falo carinha, aí a pessoa vem e diz, não uso mais, mas deixei de chamar minha mulher de neguinha, vem cá minha nega. O Chico Buarque é acusado, né, de
ter incorrido em termos machistas ou tratado a mulher de maneira submissa. Em algumas das músicas dele é importante a gente ter a clareza de certas coisas datadas que não se pode mais usar porque magoa pessoas, ofende pessoas, mas que não revela a xenofobia do Abel Ferreira. Até um exemplo, só para dar um exemplo rápido aqui, Tirone, o Juca falou disso agora, quando eu era moleque, meu vô falava para de ser índio quando eu fazia coisas de desorganização, de coisa. E hoje em dia, ele, que aliás é um nosso espectador assíduo, ele sabe que não pode mais usar essa frase. Então é isso, com o tempo a gente vai aprendendo e vai melhorando. Eu só queria dizer que é o judiar. Nós estamos indo para o lado errado também, da a gente conversa. Não usa mais. Essa explicação de indígena está perfeita. Tá perfeita. Dá para entender. A gente falava índio, tanto que era o Museu do Índio, criado pelo nosso grande mestre Darcy Ribeiro. Era o Museu do Índio. Pega os textos do Darcy, as falas do Darcy, naquela época, e olha, um grande defensor dos indígenas, não é isso? Mas eu acho que o problema não está no uso da palavra errada. É o conceito. É dizer que você se comporta como um grupo de índios, dito por ele, não indígena, como se não soubessem se organizar. São desorganizados. Eu falei no começo. É gente menor, gente menor. Não é o uso da palavra errada. É o conceito que é um grupo que não sabe se organizar, que joga de uma forma, sabe, desorganizada. Isso. É isso, exatamente isso. Só rapidamente, eu entendo o que o Juca fala e concordo com ele. Eu acho que tem uma coisa do espírito do tempo, né? Até pouco tempo atrás isso não era condenável, embora devesse ser. Mas agora é. E o Abel Ferreira, ele emitiu uma nota aqui para o UOL falando assim: vivo e trabalho no Brasil desde 2020, tenho profundo respeito por todos os brasileiros. As pessoas já conhecem o meu caráter, as minhas condutas e as minhas ações sociais. Sabem também que eu repudio completo toda forma de preconceito. Enfim, bola para frente. Também estou com o Juca, não é para condenar e dizer que ele é preconceituoso por causa disso. O cara cometeu um erro que muitos de nós cometemos, porque o espírito do tempo é assim, né? As coisas vão mudando. Quantas palavras, né, Tirone? Ainda bem Quantas palavras estão hoje proibidas? Denegrir. Perfeito. Né? Denegrir, judiar, exatamente. E vamos embora. Né? Muito bem. Falando em coisas estranhas, Mauro, eu vou passar essa bola para você. O Corinthians está aí na zona do rebaixamento, perdeu do Vasco e agora, veja só, trouxe o Ramon Dias e sonha com ele mesmo, Balotelli, que há uns anos atrás quase teve uma negociação com o Flamengo lá, lembra disso, dessa história? E agora é o Corinthians. Teve um amigo meu, corintiano, falou assim, não sabe, que eu acho uma boa, porque dá uma mexida aí, dá uma bagunçada, chega um cara loucão, quem sabe não resolva. Já tá nessa... Um bando de louco, chega mais um louco. Já chegamos nesse ponto, Mauro. O chefe dos loucos. Isso foi há 5 anos, né? Foi o Jorge Jesus que pediu na época, para a sorte do Flamengo, o Balotelli, quando estava tudo bem encaminhado, pediu mais, né? O Miro Raiola, falecido, era o seu empresário, pediu mais, subiu a pedida, esbarrou no financeiro do Flamengo, que era o Valim Vasconcelos, falou, não dá, essa grana a gente vai pagar. E aí o negócio não aconteceu. Logo depois o Flamengo pegou o Pedro emprestado, o Pedro está aí brilhando intensamente nessa temporada. O Flamengo deu sorte porque o Jesus, queria o Balotelli, e aí o Balotelli não veio, veio o Pedro, convenhamos, né? Muito mais interessante contar com o Pedro do que com o Poçante Balotelli, que foi um ótimo jogador, Eu acho que isso tudo, para mim, é uma grande cortina de fumaça. Há 2, 3 dias só se fala nesse assunto e, com isso, ficam relegados a um plano secundário os problemas sérios que o Corinthians tem, né? Que vão muito além do campo, né? Inclusive com o ressurgimento de oportunistas que afundaram o Corinthians e que agora dão entrevista. Eu não sei por que entrevistam certos personagens semi-alfabetizados que afundaram o Corinthians. É impressionante, cara. Aí tem sempre um coleguinha que vai entrevistar os caras, oferecer um microfone para vociferar besteira, como se tivesse autoridade para falar alguma coisa sobre o clube, sendo que participaram de gestões desastrosas que colocaram o Corinthians nessa situação. Aliás, é bem delicada a situação com relação ao rebaixamento em Corinthians e Fluminense. O Fluminense fez o pontinho ontem, é bem delicada. Vai ter que fazer campanha de grande recuperação no segundo turno e contratou um técnico que não foi bem no Vasco.
conseguiu escapar do rebaixamento, sabe-se lá como no ano passado, fez um mau Campeonato Carioca, foi amassado pelo Nova Iguaçu e demitido. Ramon Dias, ele mesmo. Vamos ver Uma como é que bela vai ser ajuda do agora no Santos, né, Corinthians. Mauro? Mas Sim, o Santos teve isso. O salvou Santos fez tudo o para cair e acabou salvando o Vasco. Agora, é importante entender assim, que o que levou o Corinthians a contratar o Ramon Dias? Aparentemente, o fato de ele ter escapado com o Vasco no ano passado. Mas será que se aprofundaram no estudo sobre quem é o técnico, o perfil, como monta as suas equipes, como foi a sequência do trabalho? Porque se esperava no Carioca, depois de escapar do rebaixamento, que ele fizesse um trabalho legal. Não foi. Foi ruim. É só lembrar os confrontos contra o Nova Iguaçu, gente. Foram 3 jogos. Perdeu 2 e empatou 1, sabe lá como. Foi aquele que o Léo Jardim fez 12 defesas. 12 defesas. O Nova Iguaçu chutou 30 bolas aproximadamente na direção contra a meta do Vasco, 12 no alvo, 12 defesas, umas 6, 7 espetaculares do goleiro. O Dorival até convocou o rapaz, quando o Ederson do Manchester City se machucou, por conta daquele jogo. Esse era o time do Ramon Dias, exposto, frágil defensivamente e que fracassou no Carioca. Agora veio para o Corinthians, vamos ver aqui em São Paulo como é que ele vai se sair. Eu não ficaria muito animado, não. Nem com ele, nem com o Felipe Coutinho, que também está sendo feita uma festa danada. O Felipe Coutinho tem um retrospecto tipo o Rames Rodrigues, de pouquíssimos jogos. O Rames ainda joga na seleção, né? Poucos jogos nós estamos vendo na última temporada, poucos jogos no Catar. E vamos ver como é que vai montar o time com Payet e Coutinho. Ou o Payet vai ser reserva, né? Com esses dois, enfim, tem pontos aí bem discutíveis, mas o torcedor carente do Vasco da Gama, ele só comemora, só celebra. Mas a gente tem que ressaltar aqui, como fizemos na época com relação ao Rames, que é uma contratação que envolve um certo risco, né? Trajano, por falar em Rames, hein, rapaz, o cara tá na final da Copa América, então eu quero saber de você. O campeão da Copa América, o campeão da Eurocopa, os dois campeonatos são nesse fim de semana, com o Rames comendo a bola. Não, continua comendo a bola, né? Porque podia ter sido num jogo só, né? 2 jogos, mas ele continua sendo importante. O time joga muito em função dele. Mas o grande destaque da Colômbia, para mim, é o Luiz Dias. O cara é um azogue, ele pega a bola, o time ficou com -1, ele enfrentava a defesa lá do Uruguai, driblava para cá, ciscava para lá. É um jogador, eu gosto de ver. Agora, o Rames Rodrigues, a expectativa, âncora, não é o Rames Rodrigues campeão da Copa América, que pode ser, está na final. É a volta do Rames Rodrigues. Essa que é a grande expectativa. Sendo campeão ou não. O que vai acontecer com o Rames Rodrigues voltando aos braços do técnico, aos braços da torcida São Paulina? Será bem recebido, mal recebido? Vai ser colocado, vai ser afastado? Sei lá, essa é a expectativa em torno dele. O papel dele de bom jogador na Copa América já foi feito. Pode ser até ser superado se for campeão, jogando bem a partida final e tal, contra a Argentina. Mas será que ele volta no carro de bombeiro, entra, vai ali passa pelo Morumbi, dá a volta ali pelo Palácio do Governo, desce, volta, a torcida esperando ele, salve Rames Rodrigues. Se for campeão, não volta, Trajano. Se for campeão, ele fica na Colômbia 10 dias. Ou mais. Mas ontem o Zubeldia foi perguntado, né? O que o Zubeldia falou? Disfarçou, né? O Zubeldia meio disfarçou, falou, não, fico contente porque ele é jogador do São Paulo, eu não conheço muito bem ele, mas que bom que ele tá jogando bem, tá. Ele virou pela tangente ali. Quanto à Inglaterra na final, eu estou satisfeito por vários motivos. Primeiro, pelas minhas netas inglesas, né? Eu tenho que torcer pelas minhas netinhas e meu netinho. São 3 moças, 3 meninas e um menino. E também me orgulhar, aí como torcedor, que os jogadores do Arsenal estão jogando muito bem, o Rice e o Saka. Então, agora que a Espanha está praticando futebol mais vistoso, mais interessante, bem legal. Se fosse disputar quem merece, mas futebol não tem negócio de quem merece. A Inglaterra melhorou, a Espanha que se cuide.